Bem-vindos, alunos e alunas. Esse é mais um vídeo do canal BioResolve. Antes de seguirmos para a nossa questão, eu gostaria de agradecer a todo o apoio e aos elogios que eu recebi pela criação do canal. Eu espero realmente que esse trabalho venha a ajudar vocês nos seus estudos. A questão de hoje vem lá do Enem de 2009 e trata do tema genética. Acompanhem o enunciado aí comigo. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Nessa questão, nós temos basicamente dois conceitos básicos da genética sendo abordados, que são os conceitos de genótipo e fenótipo, e são eles que nós vamos discutir agora. Começando pelo conceito de genótipo, que se refere ao conjunto de genes de um indivíduo para uma ou mais características. Esses genes, todos eles ficam localizados no interior do núcleo das células e eventualmente se manifestam, gerando a característica no organismo. O fenótipo se refere então a essa manifestação dos genes. Manifestação essa que vai ser perceptível ou mensurável de alguma maneira no organismo. O grande detalhe, a grande sacada dessa questão, pessoal, é que não é apenas o genótipo que determina o fenótipo. Nós temos também uma colaboração do ambiente para essa manifestação. Então, o fenótipo de um organismo não é definido apenas pelo genótipo. Vai ter a sua contribuição? Com certeza. Mas também nós temos o envolvimento do ambiente nesse processo. Essa relação entre genótipo e ambiente na formação do fenótipo é o que nós chamamos de norma de reação. Uma determinada alteração no ambiente pode interagir com o genótipo do organismo e gerar um fenótipo diferenciado. Atentem para o exemplo da cor da pele nos seres humanos. Alguns indivíduos têm a pele branca e outros têm a pele escura. E entre essas duas colorações nós temos outra gama de variações. Fato é, pessoal, imaginem que um indivíduo que tenha a pele branca, se ele ficar exposto à radiação solar por um determinado tempo, a pele desse organismo pode sofrer uma mudança na sua pigmentação. Isso é um processo natural do organismo para se proteger dessa incidência de raios solares, mas fato é, ao mudar essa pigmentação, o fenótipo do indivíduo está sendo modificado. Então, é possível que um organismo, por mais que tenha um determinado genótipo lá no núcleo das suas células, dependendo de quais forem as condições do ambiente, esses dois fatores, ao interagirem, vão gerar um fenótipo característico particular desse indivíduo. Então, mudanças no ambiente podem gerar um fenótipo diferente. Tá? Agora, voltando para a nossa questão lá. Vejam que nós temos dois grupos de plantas que foram expostos a quase que as mesmas condições. O único fator que mudou foi a condição de iluminação. Então, um grupo de clones dessa planta original com as folhas verdes foi exposto ao ciclo de iluminação solar natural e apresentou as folhas verdes. O outro grupo que não foi exposto a essa radiação solar ficou com as folhas amareladas. Então vejam que a informação genética desses indivíduos não mudou. O genótipo permanece o mesmo. Todas elas são clones daquela planta original. Agora, o que mudou aí? Foi o ambiente. E aí o ambiente atuou de maneira diferente em cada um desses indivíduos. E aí possibilitou que aquele indivíduo que interagiu com a radiação solar mantivesse as suas folhas verdes. Aquele que não interagiu tivesse as folhas amareladas. Vamos para as nossas alternativas então. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentam
Letra A, os genótipos e os fenótipos idênticos. Bom, os genótipos idênticos está ok, agora os fenótipos idênticos não, porque um indivíduo apresenta folhas verdes e outro amarela, isso é uma característica, isso é um exemplo de fenótipo, e esses são diferentes entre os grupos. Letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Essa é a nossa resposta correta. Então, a exposição diferenciada à luz, ou melhor dizendo, a exposição à radiação solar de um dos grupos e a não exposição do outro, faz com que esses indivíduos apresentem, ao longo do tempo, fenótipos diferentes, mas o genótipo permanece o mesmo. Então a gente já sabe que a letra B é a resposta correta, mas vamos tentar descobrir qual o erro das outras alternativas. A letra C diz o seguinte: diferenças nos genótipos e fenótipos. Tá? Ela está errada, a gente já sabe, mas qual é o erro aqui? É dizer que houve diferença nos genótipos. Essa diferença de genótipo aqui não ocorreu, porque todas elas são clones daquela planta original com as folhas verdes. A letra D nos diz o seguinte: o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Então ela apenas inverteu a resposta correta, né, que foi uma mudança nos fenótipos e os genótipos permaneceram. E a letra E diz o seguinte: o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Então imagina, variedade de genótipos, se todas elas são clones de uma determinada planta, o genótipo foi o que não variou, apenas os fenótipos. Então, aqui vocês têm a resolução dessa questão de genética do Enem de 2009. Tá? Qualquer dúvida, mandem nos comentários aí, se alguma coisa não ficou clara também. E detalhe, se quiserem sugerir algum tema para as próximas questões, fiquem à vontade que eu vou fazer o máximo para procurar questões sobre os temas que vocês têm mais dificuldades. Então, basicamente era isso. Se gostarem do vídeo, deem aquela curtidinha. Tá? Se não gostarem, podem deixar o dislike, mas pelo menos comentem o que ficou falho no vídeo para a gente melhorar cada vez mais. Tá? Acompanhem o canal aí para as próximas questões e compartilhem com os amigos se realmente vocês consideram que o material esteja de qualidade. Um abraço a todos e até a próxima!